A nossa casa fez um convite para o nosso irmão Ivan Santos. Ivan Santos é um colaborador do Centro Espírita Oswaldo Melo, aqui do centro de Garopaba. E ele traz para nós um tema muito oportuno para esse mês de maio, já que comemoramos, o mês das mães. E ele falará sobre uma mãe muito especial para todos nós. O Ivan vai falar sobre Maria, a Santíssima Mãe. Aí nós queremos dar o máximo da nossa atenção e absorver as instruções, porque nós precisamos fazer assim, é para o nosso bem. Fique à vontade. Minha saudação aos irmãos que estão aqui, dos dois planos da vida. Agradecendo também a espiritualidade amiga, nossos mentores, guias, Ismael, Oswaldo Melo, e pedimos as suas bênçãos, proteção e inspiração. O nosso irmão abriu a temática da exposição de hoje. E efetivamente tem a ver, é uma referência que se faz ao Dia das Mães, ao domingo que passou, ao mês de maio em si, Podemos considerar como um mês destinado às bênçãos das mães. Nós buscamos estruturar a exposição e a retiramos de dois livros especificamente. O livro Boa Nova e o livro Da Manjedoura a Emaús. O livro Boa Nova é uma psicografia de nosso irmão Chico Xavier e foi editado pelo espírito Humberto de Campos. O livro Da Manjedoura a Emaús é uma pesquisa realizada pelo nosso irmão Wesley Caldeira, que traz a história de Jesus, detalhes do Jesus menino até o momento final da sua passagem aqui na Terra. Então, meus irmãos, por volta do ano 63 a.C., os espíritos que estariam envolvidos na missão do nosso Mestre Jesus já se encontravam na esfera psíquica da Terra. Emergiam nos fluidos do planeta aqueles que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais de seus passos divinos. Acercavam-se de Roma e do mundo, no plano espiritual, não mais espíritos belicosos, aqueles destinados ao mal, à violência, mas outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servir de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro de Deus. Naquele contexto maravilhoso, fazia parte uma pleiade de espíritos iluminados, formando comissões específicas que dariam sustentação ao significativo evento da chegada do Mestre. Entre as tantas entidades angelicais que se encontravam na atmosfera da Palestina, cada um com a sua missão, mas especificamente, de um modo geral, com a missão grandiosa de amar, estava o espírito que haveria de chamar-se Maria. Já estava lá. Tudo acontece por volta do ano 63, por ali, antes de Cristo. E Maria de Nazaré
espírito de alta pureza, vindo dos planos extremamente iluminados. É um desses grandes seres que renunciou o seu bem-estar angelical para ajudar a humanidade. E com isso apagando a própria luz, para que se acendesse a luz maior. Desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres. Por muito amar, ocultou toda a sua sabedoria milenar na consciência mais profunda, para hospedar em seu ventre o espírito da magnitude como o do Mestre Jesus. Ela foi, evidentemente, extremamente preparada para isso, para ter condições de suportar a intensa vibração do espírito da envergadura de Jesus. E ainda conviver intimamente com ele por um bom tempo. Um bom tempo. Como instrumento divino, foi necessário que ela se diminuísse, para que seu filho trouxesse a luz à humanidade toda, à humanidade terrestre. Maria, a Santíssima Mãe, foi o canal sublime por onde surgiu nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de homem. Foi por ela. Ela desceu revestida de uma humildade incrível, humildade sideral, pode-se dizer. Portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. Mãe de Jesus, ou a Mãe de Jesus, foi escolhida pela sua evolução e pureza. Iria percorrer um caminho hostil para que fosse, então, modelo de mulher, de esposa, filha e irmã. O lar do casal onde estava o princípio da grande luz foi formado em Nazaré, aquele humilde vilarejo, né, que todos nós conhecemos assim pelas escrituras, que se encontrava em festa, aquela região, mas era festa espiritual. Os espíritos iluminados estavam ali. Falanges de espíritos circulavam aquela pequena aldeia, limpando o ambiente onde iria chegar Maria, onde iria nascer Maria. A casa de Eli, o pai, e Ana, estava também envolvida em luz. Seres de alta iluminação vigiavam a humilde, a pequena, singela residência. Ana iria dar à luz a Maria. E no livro da manjedoura Emaús, no capítulo Serva do Senhor, né, que fala sobre Maria, relata que Gabriel, um espírito arcanjo, também um espírito de altíssima grandeza, também compunha aquela corte que ali estava, que estava naquela região. E ao lado do leito de Ana, a parteira, sempre pronta, prestativa. Ana deu um suspiro profundo, e a parteira amparou a criança que chorava e já mostrava seu porte de rara beleza. O espírito Gabriel adentrou o quarto e disse, dobrando os joelhos ao chão: o nascimento dela será preâmbulo da vinda de Messias. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens da terra. E abrindo o leque mental, entoou cânticos de louvor, emocionando os seres angelicais que ali estavam. Maria de Nazaré estava reencarnando para a mais sublime das missões.
Aquele ser angelical iniciava uma caminhada na Terra que mudaria os rumos da humanidade. Nós vamos pular a história de Maria, porque senão a gente estoura o tempo, né? Vamos para a adolescência, né? Então, a adolescente, ela recebeu o chamado para o qual estava preparado há muito tempo mesmo. E nós vamos ver que em textos apócrifos, aqueles que não foram incluídos ou não estão incluídos nos livros bíblicos, situaram que a aparição do Espírito Gabriel aconteceu em uma fonte, quando Maria recolhia água. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome Jesus. Ante o anúncio do Espírito Gabriel, surge ou brota a fidelidade de Maria. Diz ela: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essas duas passagens estão em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, versículos 28 e 38. Evangelho de Lucas. Maria não acompanhou todas as peregrinações de Jesus, mas no momento crucial, ela estava lá. Testemunhou todo o martírio do seu filho amado, sentindo a dor de mãe ante seus profundos sofrimentos. Junto da cruz, agoniada, em doloroso e mudo sofrer, entre algumas outras mulheres compadecidas que a acompanhavam desde o início da tortura de Jesus, olhos fixos naquele madeiro infamante, percebeu a hora extrema em que seu filho atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Sentiu que alguém lhe pôs a mão de leve sobre os ombros. Era João, o único apóstolo que venceu o medo de represálias. O mais novo deles, jovem ainda, quase adolescente. Estendia os braços amorosos e reconhecidos, abraçando em profundo silêncio aquele coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscavam ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. A fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando que percebera a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, foram as exclamações daquela mãe em aflição. O Cristo, no auge das suas dores, demonstrando o instante derradeiro, ou no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e sua profunda comunhão com Deus, replicou: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Aqui, meus irmãos, é importante ressaltar, cabe uma observação, que neste momento há uma simbologia muito importante. Quando Jesus diz a Maria que o seu filho está ao lado, e diz a João que a mãe dele estava lá ao lado dela, está simbolizando que Maria, a Santíssima, é a nossa mãe, e em João, a humanidade terrestre. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que Maria é nossa mãe, porque Jesus escolheu para nós. Alguns anos depois, João, que havia se instalado em Éfeso,
disseminando as ideias cristãs, foi atrás de Maria, buscou Maria, para juntos, como mãe e filho, estabelecerem um pouso e abrigo aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. A casa de João tornou-se um ponto de assembleias adoráveis. Maria externava as suas lembranças, falava de Jesus com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, disseminando os ensinos do Mestre Jesus. Em pouco tempo, grandes fileiras de necessitados acorriam aquele sítio singelo e generoso. A notícia que Maria estava naquela região espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Se espalhou. O pequeno lugar passou, então, a ser conhecido como a Casa da Santíssima. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. João acentuava que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora por sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera atravessar a atmosfera escura do nosso mundo para balsamizar os sofrimentos das criaturas aqui da Terra. A tradição se formou, criou raízes. E nos momentos mais duros, desesperançados acorriam a ela em busca de uma palavra maternal. Maria, sempre humilde, atendia a todos os que em desespero a procuravam. Sempre com um olhar amoroso de sua bondade, deixando transparecer toda a eterna dedicação de seu espírito maternal. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Aqueles estavam perdidos, com ideias não as ideais, Maria conseguia demovê-los de maus pensamentos. O tempo branqueou seus cabelos. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Sempre com calma, sempre serena, ela seguia trabalhando. E chegaram-lhe aos ouvidos notícias de que o período de dolorosas perseguições se havia aberto a todos os que fossem fiéis à doutrina do seu divino Jesus. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações das perseguições que estavam ocorrendo aos seguidores do Mestre. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como sempre fazia, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontravam em angústias do coração por amor de seu filho. Não havia ninguém no ambiente, mas ela não se sentia só. Uma força singular lhe banhava a alma inteira. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, "venho trazer-te companhia e receber tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente.
comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por trocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores mais secretas da sua alma saudosa? Aquele desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam expulsar o coração de tanta angústia, de tanta carícia? Seus olhos estavam umedecidos de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emoção. Foi quando o anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, ela fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam. Tomada de profunda comoção, viu nelas duas chagas. Dirigindo o olhar para os pés do peregrino, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as feridas que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, o abraçou. Não conseguiu dominar seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar-se, queria abraçar os pés de Jesus. Ele, porém, levantando-a, cercado de luz celestial, ajoelhou-se aos pés de Maria e, beijando-lhe as mãos, disse com carinho: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. No outro dia, dois portadores humildes regressavam com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes fora a devota Mãe Santíssima, a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inesquecível expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mais extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Uma majestosa caravana conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos duros tormentos, os seguidores do Cristo têm cantado na terra louvores de graça à nossa Santíssima Mãe, a Mãe Santíssima Maria. Maria, meus queridos irmãos, ainda trabalha por nós. É responsável pela falange que acolhe os suicidas em todo o mundo. Assim como dirige o Hospital Maria de Nazaré, na espiritualidade, local de refazimento daqueles que cometeram o triste ato impensado. Queridos irmãos, tenhamos presente em nossos corações: Deus não nos abandona jamais. Em qualquer situação, não estamos sós. Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Ninguém está desamparado, por maior que seja a nossa dor e nosso sofrimento, as nossas incertezas.
Nós não estamos desamparados. Maria Santíssima está ao nosso dispor. Ela é a mãe que Jesus escolheu para amparar a todos nós. Confiemos, meus irmãos, na força da nossa fé, na coragem de enfrentar as nossas agruras, os nossos desesperos, os nossos temores, alicerçados na fé, na presença dos bons espíritos, mas sempre na condição de filhos da Mãe Santíssima, pedindo seu amparo. Ela vai nos ajudar. É preciso sempre que entendamos que o nosso caminho, ele é feito pelas nossas caminhadas anteriores. Gosto sempre de repetir, somos herdeiros de nós mesmos. Então, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos tropeços têm uma razão de ser. Elas são justas, merecidas e necessárias. A Mãe Santíssima nos entende, nos compreende, ela é de altíssima capacidade e ampara a todos nós. Peçamos o seu apoio. E assim, meus queridos irmãos, nós encerramos da seguinte forma. Nós que dissemos que ela ainda trabalha por nós, né? Ela continua conosco. Então, elevando os nossos pensamentos a ela, para a sua infinita bondade e misericórdia, implorando-lhe a paz e amor a todos os homens, a todos os corações que nosso mundo precisa, nós nos dirigimos a ela dizendo: Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, como é bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santíssima Maria, Mãe do Cristo, rogai por nós, que pecadores somos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Agradecemos e pedimos o amparo de Maria e a doce luz do Mestre Jesus em nossos corações. Obrigado.